capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículo 10 até o 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, meus queridos irmãos, Paulo começa no versículo 10 falando que ele lançou o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então, na semana passada, nós falamos sobre o fundamento. Vamos recapitular hoje. Toda construção tem que ter um fundamento, um alicerce, né? Se a pessoa vai construir um edifício de 10 andares, ele tem que perfurar com aquela broca própria para a construção de edifícios, fazer perfurações profundas, calcular o quanto ele precisa jogar de concreto, de ferro, em profundidade, para depois que construir aquele alicerce todo concretado com ferro, ele construir a parte de cima, a parte visível, que vai ficar do lado externo, mas toda ela vai ser construída sobre um alicerce. O alicerce é tudo numa construção. Se não tiver um bom alicerce, corre o risco de toda a construção ficar condenada. Então Paulo está dizendo justamente isso. Ele é um prudente construtor, ele tem uma visão de igreja, ele sabe que a igreja é uma grande construção, mas construção de vidas que formam o corpo de Cristo. E ele, como um prudente construtor, ele lançou o fundamento. Qual é o fundamento? O alicerce sobre o qual toda a igreja vai ser construída. E ele disse que o alicerce, o fundamento é Cristo. Então presta atenção. Cristo é a coisa mais importante da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Toda a igreja verdadeira, de Deus realmente, ela tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. A fé das pessoas tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Nenhum santo da Igreja Católica é fundamento. Nem Aparecida, que é mãe de Jesus, é o fundamento da igreja. Nem Pedro foi o primeiro Papa e ele é o fundamento da igreja. Nenhum apóstolo da atualidade é fundamento da igreja. A cobertura dele é cobertura de homem, não vai dar em nada. Nenhuma mulher que revela é fundamento da igreja. Nenhum líder grande, nacional ou internacional, é o fundamento da igreja. Tudo isso é homem pecador, sujeito ao erro, sujeito à falha. Nenhuma idolatria é fundamento da igreja, nenhuma vela acesa, nenhum objeto orado. Nada disso é o fundamento da igreja. Porque se a igreja tiver como fundamento qualquer destas coisas, então o fundamento dela não é Jesus Cristo. Então ela vai ruir, ela vai perecer, porque ela não está fundamentada no verdadeiro alicerce que é Jesus Cristo.
Então Paulo lançou esse fundamento na igreja. Está bem claro isso? Então, dentro do nosso coração, nós também temos que estar no fundamento, que é Cristo. Por isso que nós temos que avaliar se a nossa fé é uma fé pura, sem mistura, uma fé que só confia e acredite em Jesus Cristo. Não precisa mais de nada. Porque tem muita gente que se diz crente, ele crê um pouquinho em Cristo, um pouquinho no seu apóstolo, um pouquinho na água, um pouquinho no sal grosso, um pouquinho no óleo ungido. Quando você vai ver a fé dele, é uma mistura de um monte de coisas. Ele tá é uma fé mística, misturada, não é? Uma fé que exalta uma coluninha de plástico que alguém diz que é a coluna da casa de Deus. Ele não está no fundamento. Cristo é uma das coisinhas a mais que foi posta neste meio de um monte de coisas que ele acredita. Então, se uma pessoa acredita numa coisa inanimada, ungida, ela tem fé naquilo, ela não está no fundamento. O fundamento dela é aquilo que ela está crendo. Então, o fundamento é Cristo. O fundamento da nossa vida é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Ele é o fundamento. Está bem claro isso na tua mente, no teu coração? Então, nós não acreditamos em nenhuma outra coisa. Ele é tudo, é perfeito, é tudo que Deus tinha para cada um de nós. Então, vamos de novo recapitular ali em Mateus capítulo 16. Quando Jesus pergunta para os discípulos o que os homens estavam dizendo a respeito dele. Então, o versículo 13 do capítulo 16 de Mateus, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então repare bem, qual era a visão que aquele povo estava tendo de Jesus? Personagens do Velho Testamento e João Batista. Então eles estavam achando que Jesus era algum personagem do Velho Testamento, uma visão falsa. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que quer dizer o Cristo? Ungido, capacitado de Deus. O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, feliz és, bem-aventurado és, Simão Barjonas, que é Pedro. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então, como que Pedro descobriu que Jesus Cristo era o Cristo, Filho do Deus vivo? Jesus diz, olha, não foi carne e sangue. Quando ele diz carne e sangue, é o lado humano. Não foi pela sabedoria humana, por alguma sensação humana que Pedro descobriu. Mas Jesus Cristo diz, você é feliz, mas o meu Pai te revelou, abriu o teu entendimento para você enxergar e crer nisso. Está bem claro? Então, o que é uma revelação? É uma revelação de Deus, né? É uma ação de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, de muitas pessoas. Deus abre o entendimento delas e faz com que elas entendam o seu desígnio. Pela mente delas, elas não iriam compreender. Então Deus age na vida de uma pessoa, de um grupo, de um líder, muitas pessoas, e comunica coisas a ela, dos seus desígnios, dos seus mistérios, que ela por si só nunca compreenderia. Então, Deus revelou isso a Pedro. E depois que Jesus Cristo diz, também eu te digo que tu és Pedro. Versículo 18. Sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia, está aqui em Mateus 16. Jesus revela que a igreja dele seria edificada sobre esta pedra, Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus. E as portas do inferno não teriam poder, não prevaleceriam contra a igreja. Então o próprio Jesus declara que a igreja ela é construída
sobre Jesus Cristo. Ele é o fundamento, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja construída sobre o fundamento. Então, qual é a função de alguém que ensina? É justamente isso, levar a vida de cada pessoa que o ouve a ser edificada sobre o fundamento que é Cristo. Quando nós somos novos, a gente vê um pastor se entortando, falando em língua, a gente acredita nele. Se ele falar assim, ó, faz isso, faz aquilo, eu vou fazer. Né? Quando eu comecei, tinha umas irmãzinhas que revelava, era Deus na terra. Era Deus na terra quando elas falavam isso, não é verdade? Principalmente quando revelava alguma coisa de mim, eu saía pulando, ai, que glória, né? Confiava mais no que elas diziam do que na Bíblia. Vocês estão entendendo ou não? Quando a gente é novo, a gente tem uma tendência a idolatrar um pastor, achar que ele é o máximo. Né? Gostar dele, defender ele. Agora, conforme os anos vão passando, a gente vai vendo que essa fé é uma fé imatura, sem fundamento. Que a vida de qualquer pessoa na igreja tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. No fundamento, e toda a liderança madura tem que levar toda a igreja a entender, a ver e a crer somente em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o fundamento, não tem rachadura. Ele não vai ser um fundamento que vai rachar com o tempo e a casa vai cair. Ele não é um fundamento que tem validade hoje, amanhã não tem mais e tudo vai se esmorecer, que foi construído em cima dele. Não. Ele é o fundamento sólido de Deus. Está bem claro isso, queridos? Você entende quando eu falo assim? Então hoje nós vemos muitas coisas atraindo as pessoas evangélicas, né? Nós vemos até cantor sendo fundamento da vida de outros cantores. Porque teve fama, né? Nós vemos a tal de cobertura apostólica. Eles dizem o seguinte: você tem que ter um apóstolo sobre a sua vida. Ele é a sua cobertura. Se você sair debaixo da cobertura dele, está tudo arrasado, você vai se desviar. Quem diz que um homem pode ser cobertura de uma igreja? Só é cobertura da igreja o cabeça, que é Jesus Cristo. Então nós vemos um monte de coisas desviados. No fim, a pessoa acredita mais nisso e não consegue confiar em Jesus Cristo. Aí, conforme nós vamos ver, quando vem o fogo são as dificuldades da vida, as provações que a gente passa, afunda tudo. E a pessoa sofre dano, né? Deixa isso um pouquinho para frente. Vamos ver um pouquinho mais sobre o fundamento que nós já vimos. Atos capítulo 4, né? Atos 4, versículo 12. Repare bem isso parece simples, mas não é simples, é uma coisa muito grande, que o próprio Pedro, que os irmãos católicos falam que ele é o primeiro papa, e ele era a pedra que ia ser edificada na igreja, ele mesmo está dizendo que a pedra é Jesus Cristo. Olha lá, Atos 4, 11, 12, diz assim: este Jesus é pedra, não é Pedro que é a pedra é Cristo, fundamento. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Pedro fala ali, esse Jesus é pedra de esquina, que os construtores rejeitaram. Mas debaixo dos céus não há salvação em nenhum outro. Debaixo dos céus, né? Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o que é ser salvo? Você já sabe. Alguém que foi liberto da condenação eterna, ele não é mais condenado. Ele foi liberto das mãos do diabo, comprado pelo sangue de Jesus. Liberto das prisões, do cativeiro, ele é liberto, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele já é salvo aqui nesta vida. Isso já aconteceu com ele. Então, por isso que eu tenho que crer na salvação. Se eu entendo que é ser salvo e acredito que sou,
O que é que me vai fazer voltar para o cativeiro? Eu vou ser um homem valente de Deus, corajoso. Qualquer coisa que vem para me aprisionar, a primeira coisa que eu vou dizer, olha, eu sou uma pessoa salva. E o salvo é livre disso aí. Eu tenho que confrontar o que vem me intimidar a respeito da minha salvação. Vocês estão entendendo ou não? Eu tenho que ter uma fé poderosa que resista a toda e qualquer coisa que venha embaçar, diminuir a minha salvação. Paulo disse, desenvolvei a vossa salvação. A salvação é nossa. Agora eu vou desenvolver isso, eu vou crescendo nisso, descobrindo que é ser salvo e desenvolvendo, amadurecendo, tomando posse do que é ser salvo. E por fim eu vou herdar a vida eterna. Agora, como é que eu consigo isso? Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Então é só Cristo que realiza essa obra de salvação. É só Ele, meus irmãos. Vocês entendem isso? É só Ele que realiza essa obra da libertação verdadeira, da salvação verdadeira. Ele, não existe outra pessoa, nenhum apóstolo pode fazer o que Cristo fez. Nenhum profeta pode fazer o que Cristo fez. Nenhuma liderança de igreja, da mídia, pode fazer o que Cristo fez. Nenhum homem salva outro homem em questão de salvação eterna. Mas Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens. Então, Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre esta pedra que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Agora Pedro está repetindo a mesma coisa que ele sabia, debaixo do céu. Ele está passando Jesus Cristo. Ele não está chamando a glória para si mesmo. Ele está dizendo, ele ouviu isso dos lábios de Jesus. Imagine o poder que esse homem tem em dizer estas palavras diante daquela casta religiosa que estava na frente dele. Então ele diz, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então, toda essa gente que crê em imagem de escultura, os deuses africanos que infestaram o Brasil, toda pessoa que acende vela no pé de uma estátua, né? Que faz aquele monte de sinal da cruz, que anda com crucifixo com Cristo pendurado lá ainda, que tem um santo para cada dia. Essa gente não está no fundamento, estão todos perdidos. Todo crente que confia mais no seu apóstolo do que de Jesus Cristo está cego ainda, precisa acordar. Todo crente que nesses bilhões de campanha de coisa orada, de banho de descarrego, e crê em óleo, em água, em rosa, em espadinha, e arquinho, e tijolinho, e chavinha, né? Em aliancinha com Deus, que confia nessas coisas, estão cegos. Eles não confiam somente em Jesus Cristo. Não confiam. Não estão no fundamento. Vão sofrer o dano, e o dano é sério. Então, debaixo dos céus não existe mais ninguém. Olha, eu ia diante de uma igreja de idolatria, me ajoelhava e pedia assim para o santo, me ajuda. Beijava o pé dele. Não sei se você fez isso, mas eu fiz. Né? Beijava assim, punha a mãozinha assim na mão dele e fazia aquela reza. Que coisa horrível. Uma estátua morta, escurecida, os olhos sem brilho. Pé gelado, você põe a boca ali, já tinha um babado ali 500 mil vezes. Vocês estão entendendo? Depois ia com aquela velhinha, aquela procissão, e aquela estátua morta, e todo mundo atrás daqui. Que coisa horrível, que trevas, aquele monte de vela acesa, aquele fedor de vela. Não é uma coisa horrível? Nossa! Que coisa horrível, não conhecia Deus. Não conhecia o fundamento. O fundamento é Cristo. Então nós estamos muito bem ancorados, meus irmãos, seguros. Você tem que ser ousado nessa fé, nessa compreensão. Não ser aquele crente assim intimidado, sabe? Com medinho do montão de coisa. Não, ousado, corajoso. Eu estou no fundamento. Ninguém me arranca disso. Vamos outro texto.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Então isso aqui é uma coisa muito grande, né? Versículo de número 5, primeira carta de Paulo a Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, olha lá, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé, na verdade. Então, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? É o que liga as duas partes, faz a mediação, não é? Então, entre Deus e os homens não tem outro mediador, não tem quem faça essa mediação, só existe um mediador. Então, toda e qualquer coisa que as pessoas apresentam, que traz Deus para você, que não é através de Cristo, é mentira. Toda e qualquer coisa que a religiosidade apresenta para você, que vai levar você a Deus, que não for através de Cristo, é mentira, porque não existe nenhum outro mediador. Nenhuma coisa orada é mediador entre eu e Deus, Deus e eu. Nenhum homem comum é mediador. Vocês estão entendendo? Nada, nenhuma imagem, nada é mediador. O único mediador, nem a imagem de Jesus Cristo é mediadora. Não serve para nada. Mas, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem ele é? Jesus Cristo, o homem. Olha, presta atenção nisso. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então ele se deu para me resgatar. Então quando a gente prega sobre a redenção, que Cristo nos resgatou, nos comprou com o seu sangue, nos redimiu, as pessoas não acreditam que é livre, que saiu das trevas, que o Redentor libertou ela. Mas ele se deu em resgate por todos, ele se deu. O que me resgata é esse ato dele se dar na cruz do Calvário por mim. Ele é o meu resgatador. Não é? O meu redentor que me redimiu do cativeiro. Por isso que todo crente verdadeiro é um redimido, já é. Agora, se não crê, isso nunca vai ser real na vida dele. Ele vai se ver na mão do diabo, ele vai lutar contra o diabo todo dia. Todo dia tem um demônio novo para ele lutar. Ele vai viver uma vida lutando contra o diabo. E uma vida não crendo que Jesus destruiu e derrotou o diabo. Vocês entendem isso ou não? Porque ele não acredita que Jesus Cristo se deu por resgate de todos. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Então não esqueça isso que eu estou dizendo. Isso é o fundamento, é a âncora. Ninguém arranca. Ninguém pode chegar para nós e falar assim: você não é salvo porque você não vai na minha igreja, porque você não fez isso, você não pagou o preço. Você está na âncora que é Cristo. Está claro isso? Isso é a base de tudo. Então todo crente tem que ser levado a confiar 100% naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo é. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem lá, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Cristo morreu para resgatar todos. Por que todos não são resgatados? Porque só se cumpre esse resgate na vida de quem acredita nele. Quem acredita em outras coisas, essa palavra nem real é na vida dele. Está claro que Cristo é o fundamento? Paulo lançou o fundamento como um prudente construtor? Sim ou não? Vamos ler mais algumas coisinhas? Vamos lá para Colossenses, né? Colossenses capítulo de número 2. Nós vamos ler bastante Colossenses 2. Então vamos ver o que Paulo falava. Colossenses 2. Eu vou ler isso de novo porque é importante. Fala assim: gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Qual era a luta de Paulo? Qualquer um vai falar assim: ele está lutando com o demônio.
né? Mas não tem nada a ver. Olha o que ele diz. Paulo está numa grande luta para que uma obra interior aconteça no coração dos laodicenses, né? E todos quantos não viram ele face a face. A questão é uma obra interior pela qual Paulo está lutando. Olha o que ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Agora presta atenção, e eles tenham toda a riqueza. Riqueza de quê? Da forte convicção. Convicção de quê? Do entendimento. Então Paulo está lutando a favor deles, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? É Cristo. Então Paulo está numa batalha de ensino, de oração em favor deles. É uma grande luta para Paulo, para introduzir essas coisas no coração deles. Mas para que eles tenham a riqueza da forte convicção que o entendimento traz. E eles venham compreender o quê? O mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É Cristo. Cristo é o mistério, é uma coisa gloriosa, que é difícil a pessoa entender claramente 100% a grandeza do que Cristo é. Mas Paulo tinha uma sede de que cada um deles compreendesse o que ele tinha compreendido. Então a grande luta de Paulo não era contra o diabo, era em fazer a igreja entender a riqueza, ter convicção, compreender Jesus Cristo, o que ele fez na cruz. Olha o versículo 3 que diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, meus irmãos. Vocês entendem isso? E depois ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, vem aquela pessoa cheia de raciocínio, de lógica humana, engana. Aí você vê o indivíduo oferecendo uma coisinha que tem óleo com suco de uva. Olha o raciocínio falaz aqui. Para a pessoa pegar aquilo vai mudar a vida dela. E afasta a pessoa de Cristo, leva a pessoa a uma coisa inanimada. Olha que coisa terrível. Aí ele fala assim, que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Agora olha o versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, como vocês foram instruídos. Então Paulo instruiu sobre tudo isso. Você recebeu Cristo como o único e suficiente Salvador, o Senhor de tudo, aquele que te salva. Agora anda nessa fé, arraigado nele, edificado nele, confirmado nele. É só ele, não foi ele que te salvou. Agora, por que você vai acreditar num monte de outras coisas? Porque eles falam isso. Eu comecei crendo em Cristo, fui salvo, agora estou acreditando no homem, no nome da igreja, no óleo, na rosa, na revelação daquele, na terra santa de lá, na água do Rio Jordão. Me desviei de tudo, perdi Cristo, creio nele e estou voltado para outras coisas. Então ele fala: como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo o quê? Em ações de graça. Então, quanto mais eu fico arraigado em Cristo, edificado nele, a graça de Deus vai tendo ação na minha vida, ela vai agindo na minha vida, na minha mente, no meu coração, na minha vida. As ações da graça de Deus começam a se manifestar, sem que você se desespere, né? Crescendo em ação de graças. Versículo 8, olha o que ele diz, é um alerta. Cuidado que ninguém vos venha fazer presa sua ou vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, a tradição dos homens, as coisinhas do mundo, né? Os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então uma tradução fala: cuidado que ninguém vos venha fazer presa sua, ou seja, a pessoa passa a dominar a tua vida com sutileza, né? Com sutilezas, com tradições.
quanta liderança manda nas ovelhas, controla as ovelhas, controla a vida das pessoas. Quanta igreja que faz do crente uma pessoa dominada, que nem um exército. Que nem um exército, cheia de regra, de disciplina, dominado, subjugado pelos seus tenentes e coronéis. E são escravizados dentro da própria igreja. Cuidado, e outra tradução fala, vos venha enredar. Eu já dei 1000 vezes esse exemplo. O pescador vai lá, estende a rede no rio, vem o peixe lá nadando, encaixa na malha da rede, prende as guerras, está preso. Então ele fala, cuidado que ninguém vos venha prender, deixa você enredado. O crente enredado, o peixe quando cai na rede, ele não tem força nem para frente, nem para trás. Ele vai ficar estacionado e vai morrer ali. Então o crente enredado é aquele, ele vem, sim, é preso por essa rede de sutileza, não vai mais para trás nem para frente. Ele fica preso naquela situação anos da vida dele. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Qual é a rede? Ela, filosofia, sutilezas, as coisas sutis. O que são coisas sutis? Eu bolo um negócio aqui, eu quero tirar uma oferta alta. Então eu bolo uma coisa que eu vou distribuir isso aqui, vou falar que é ungido e tal. Eu vou ficar meia hora falando isso, e eu vou falar, quem quer fazer um sacrifício, quem quer dar R$1.000, 2.000, pega isso, vai mudar a sua vida. Eu vou criar aqui uma tal de mesa usar, sabe? Eu vou criar coisas que movimente todo mundo, é a sutileza. Então a pessoa, ela fica tão presa nessa sutileza, nessa jogada, que ela vai obedecer tudo que a liderança falar. Vocês entendem quando eu falo assim ou não? Entende? Vocês veem isso? Vê ou não vê? Então, são as coisas sutis. Parece que é, mas não é. Parece que é verdade, mas não é. E a pessoa luta por aquela causa, às vezes sem saber que está lutando por uma organização e nada mais. Sutilezas, olha lá, filosofias vãs, sutilezas, tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, as tradições, o costume das tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então a pessoa cai na rede, cai na filosofia, fica presa nas tradições e nada disso é segundo Cristo. Agora, olha que ele fala quem é Cristo. Olha lá, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente, em Cristo habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude da divindade habita corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus pleno. Ele não é como o testemunho de Jeová fala, um Deus menor. Ele não é um Deus menor, né? Ele não é. Ele é Deus Filho, como Deus Pai, como Deus Espírito Santo. Ele não é menor que ninguém. Ele vai usar aquele texto. Jesus está na terra, está na carne aqui. Aí ele fala assim, o Pai é maior que eu. Claro. Por que ele fala que o Pai é maior que ele? Porque ele está num corpo limitado, humano, vai para a cruz. Mas em Colossenses diz o quê? Em Filipenses, que ele voltou, foi exaltado e recebeu o nome que está acima dele. Ele voltou para a mesma glória que ele tinha antes de ter entrado no mundo. Ele assumiu tudo aquilo que ele deixou. Está bem claro isso, queridos? Então Jesus Cristo é Deus pleno, completo. Ele é o fundamento. Nós estamos nele, guardados nele, fundamentados nele. Então ele diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha lá, também nele estáis aperfeiçoados. Olha lá, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Então, ele é o cabeça, é o mandante, é o administrador, é o máximo de todo principado e de toda autoridade espiritual, seja demônio, seja anjo. Ele é o cabeça, é o que governa tudo, que controla tudo, que administra tudo, que manda em tudo, que é superior a tudo. Ele é o cabeça. Olha lá, ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então Jesus está acima de tudo, não tem nenhuma autoridade além dele. Eu vou ficar preso em filosofia, preso em sutileza, dominado por uma liderança,
debaixo da cobertura de um apóstolo, que nem existe isso. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Alguma pergunta? Está claro, ele é tudo mesmo. Mesmo nós somos agarrados nele. Ninguém nos arranca disso. Ninguém nos arranca disso. Então ele é o fundamento. Então Paulo é o prudente construtor. Paulo tem um grande ministério de construir uma igreja, a noiva de Cristo. Então ele vai lançar o fundamento, vai fazer o alicerce. O alicerce é Cristo. Então por isso, se você for procurar uma igreja, eu falo assim porque vai para a internet. Você chega na igreja, tem que saber o que o pastor da igreja crê. Se o fundamento da igreja é Cristo, a pregação, o ensino vai ser saudável. Se o fundamento da igreja não é Cristo, se falar mais em demônio do que em Jesus Cristo, foge desse lugar que você vai cair em cativeiro. Não vai. Não vai. Saiba o que se prega para não acreditar em qualquer coisa. Quando o homem é muito exaltado, quando o nome da igreja é muito exaltado, quando fazem até música para a liderança da igreja, exaltando a liderança, você tem que começar a desconfiar. Às vezes tem louvor que canta o nome do líder. Ele é tudo, ele é o tchan, né? Ele é o bom, não é isso? Você não viu isso? Que tristeza. Eles estão cantando ainda. Coisa terrível, meus irmãos. Vocês aceitam isso? Todo coração? Então vamos. Agora vamos voltar para o texto lá. 1 Coríntios 3. Agora Paulo apresenta 6 material de construção. Então vamos falar sobre ele. Né? Cristo é o fundamento. Agora o que eu vou pôr sobre o fundamento? O que eu vou construir? Se você fizer um bom fundamento, mas fizer uma parede de material de segunda, ela vai rachar, o reboque vai cair. Vai ou não vai? Não é? O que vai ser posto sobre o fundamento? Por exemplo, a pessoa aceitou Jesus. Deus pôs ela no fundamento. Como é que a vida dela vai ser construída agora? O que vai ser posto dentro dela para ela crer a partir do primeiro passo que ela deu em direção a Jesus Cristo? Então ele diz, né, deixa eu chegar lá. Ele diz assim, versículo 11 do capítulo 3, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, o que vai acontecer? Manifesta se tornará a obra de cada um. Então, ele apresenta aqui 6 tipos de materiais. Os 3 primeiros, ouro, prata e pedras preciosas, quando vem o fogo, eles são mais purificados. Como é que se purifica o ouro? Através do fogo. Você vai fervendo o ouro, toda a impureza sobe, e a impureza é tirada, e o ouro puríssimo fica ali. Como que você faz com a prata? É a mesma coisa, no fogo, ela se torna melhor. Como que é formada uma pedra preciosa? Lá no coração da terra, em altas temperaturas, o diamante é formado, e quando aquilo vem para fora, você pega ele é feio por fora, tem que ser lapidado. Então o fogo é que forma e purifica ouro, prata e pedras preciosas. E a madeira, feno e palha são materiais que quando vem o fogo, se queima. Então agora presta atenção nisso. A pessoa vem para a igreja, agora a vida dela vai ser construída. Presta atenção. A pessoa encontrou Jesus, está no fundamento. Agora a vida dela vai ser construída. Vai ser posta dentro dela, na cabeça, no coração, nas emoções, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. E ela vai ser construída. Olha, quantas coisas nos primeiros anos da sua vida de fé que falaram para você, que dirigiram sua vida durante muito tempo. Se fosse verdade, você estaria na verdade. Se foi mentira ou coisa enganosa, aquilo estaria dentro da tua cabeça, do teu coração, te faria mal. Sim ou não? Então a pessoa vem na igreja, ela crê em Cristo, começa uma grande construção. Por isso, quem ensina, quem ministra, a igreja não é uma brincadeira, não é uma casa de shows. Não é uma coisa que só dá festa e tudo legal. É uma coisa muito grande, a construção de vidas no reino de Deus.
Você vai construir um caráter espiritual na pessoa. Você vai construir, edificar uma fé madura no coração dela. Agora imagine você vai num lugar que leva você a crer em água. Eu quero que você pense nisso. Madeira, feno e palha. Imagine que você vai num lugar que você confia só no homem. Madeira, feno e palha. Num lugar que faz você crer num monte de coisa e nem te ensina o evangelho. Está construindo, edificando sobre o fundamento. Madeira, feno e palha. Agora você vai no lugar que te ensina o evangelho, Cristo o tempo todo te edifica. Ouro, pratas, pedras preciosas. Você ficou 15 anos num lugar fazendo corrente, campanha, acreditando em tudo, dominado pelos reveladores, fazendo tudo aquilo. E você ficou 15 anos num lugar onde fundamentaram você no evangelho, tendo como ponto central a fé em Jesus Cristo. Duas pessoas, uma em cada igreja. Aí acontece uma mesma coisa na vida dos dois. Depois de 15 anos, vem problemas terríveis na vida dos dois. É o fogo. O que acontece? Aquele que construiu com madeira, feno e palha, quando vem tudo isso, só vai melhorar. Ele está no fundamento, é bem construído. A casa está sobre a rocha. Não é? Vamos ler aqui uma coisa. Vamos lá em Mateus, no comecinho de Mateus, depois que Jesus termina o Sermão da Montanha, ele vai falar sobre os dois fundamentos. Agora eu quero que você me ajude, está aqui os dois fundamentos. Mateus capítulo 7, versículo 24. É isso aqui o fogo. Versículo 24 de Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas pessoas vão construir uma casa. Uma tem uma visão distorcida, ela vai construir a casa na areia. Outra tem a visão, vou construir minha casa sobre a rocha. O transbordar dos rios, as chuvas, os problemas veio igual para os dois. Não é porque o que construiu na rocha era melhor e Deus poupou ele. O fogo, as adversidades, o fogo é tido como provações e problemas que as pessoas passam na vida. As tempestades, chuvas e transbordar de rio veio para os dois. Mas o que estava na rocha suportou e não caiu. Vocês estão entendendo? Mas aquele que construiu sobre areia, madeira, feno e palha, a casa cai e grande é o dano que a pessoa sofre. Então, quantas pessoas que acreditaram nessa coisa orada, nessas correntes, fizeram isso uma vida inteira. Quando a luta veio, se afundou, se arrebentou, não conseguiu prevalecer. Lutou contra o diabo uma vida inteira. Mas quando o rio transbordou, não prevaleceu. Grande foi a sua queda. Mas aquele que estava fundamentado na rocha passou os mesmos problemas. Mas não caiu, prevaleceu. Vocês estão entendendo? Agora volta para o texto. Para o texto, para você entender isso. Em 1 Coríntios 3. Volta lá. Então ele vai dizer assim: manifesta se tornará a obra de cada um. Como é que a obra de cada um vai se tornar manifesta? Porque ele vai viver a vida dele. Ele vai enfrentar o que todo mundo enfrenta. É a obra dele, é o que está no coração dele, é aquilo que foi construído dentro dele. Então manifesta, não adianta, não dá para esconder. Então ele diz, olha lá, manifesta se tornar a obra de cada um, versículo 13. A obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Agora olha lá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, não vai suportar, vai sofrer o dano. Então,
Quantas pessoas que creram nesse monte de feitiçaria que entrou na igreja, nesse misticismo, creram em homens. Na hora que veio o fogo, eles caíram, sofreram dano. Mas porque eles creram em Cristo, eles estão salvos. Porque eles creram em Cristo. Mas tudo aquilo que foi construído na vida deles foi por terra. Não deu em nada, se arrebentou. Eles não prevaleceram. Porque é construído com material perecível. O que é o material perecível? É as sutilezas, as tradições, né? As filosofias. Essa coisa que você vê no cenário da igreja. Vocês veem isso comigo? Um evangelho que parece que é, mas não é. Um monte de coisas que levam as pessoas a fazerem cujo fundamento não é Cristo. Uma hora essa gente vai passar pelo fogo. E vão sofrer o dano. A pior coisa é a pessoa ter vivido numa igreja, no evangelho, 10, 15 anos. Acreditou em tudo. Mas na hora da grande adversidade, tudo aquilo que ela cria esmoreceu. O homem que ela confiava não resolveu. A prateleira com 200 coisas douradas não resolveu. O óleo que ela passou não resolveu. Afundou com tudo. Vai sofrer o dano. Então está cheio de gente no Brasil que está sofrendo o dano. Deu tudo que tinha, fez tudo que falaram para fazer. Mas sofreram um grande dano. A maior parte nem na igreja quer ir mais. Não é? Vocês entendem isso ou não, queridos? Sim ou não? Alguma pergunta? Continua. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, versículo 15. Mas esse mesmo será salvo, todavia, que como através do fogo. Depois ele fala, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então vamos ver o que Paulo falava, aliás, o que Pedro falava. Vamos ver, 1 de Pedro, capítulo 2. Ele fala uma coisa interessante ali, sobre o genuíno leite espiritual, alimento limpo, verdadeiro, genuíno. Então ele fala assim, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Onde ele diz, versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. O quê? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é o quê? Bondoso. Então, na mente de Pedro vem aquela criança recém-nascida com muita fome. Então ele fala assim, que nenhuma criança deseje o genuíno leite espiritual, a palavra pura, coisa genuína, para que por esse leite você seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Né? Se é que você tem, aí ele fala assim, se é que você já tem a experiência de que o Senhor ele é bondoso, Ele é amigo, Ele é o nosso Pai, o nosso Salvador. Então, genuíno leite espiritual. Por isso eu falo para você, olha, analisa até as músicas evangélicas que se você é uma pessoa que liga o rádio assim, então, e qualquer música, você está ali, às vezes você está cantando uma frase que não tem nada a ver com o evangelho. Quando você ligar em qualquer rádio evangélica, pensa no que você está ouvindo, pensa. Esse cantor está cantando assim, e fala uma frase, mas está em linha com o evangelho? Não fica assim com a cabeça, né? E vai ouvindo aqui, vai ouvindo o dia inteiro, aquela mesma coisa, né? Você vai ouvir um monte de música cheia de heresia, mas o povo gosta disso. Você vai ouvir um montão de música que não canta para Deus, canta para o homem. Não é louvor para Deus, é música para mexer com as pessoas. É pensamento positivo. Você vai ver isso. Então você tem que analisar, não vai entrar nada que não for genuíno na minha cabeça. Seja cantor, seja pregador, seja lá quem for. Agora o que for puro, de acordo com a palavra, é isso que eu vou louvar, é isso que eu vou mastigar. Então, não fica ouvindo qualquer coisa assim. Toma cuidado com o que você ouve, porque tem mais madeira, feno e palha do que coisa pura sendo pregada. Não fica a cabeça aérea ouvindo qualquer coisa, não. Olha bem o que você ouve, o que você canta.
Às vezes você está cantando uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Sim ou não? Vem com Josué lutar em Jericó. Você já não cantou isso bastante? As muralhas, suba ao monte devagar, o Senhor vai... Já acabou Jericó, gente. Eu estou cantando, eu vou lutar com Josué. Estou indo lá para a velha aliança lutar com Jericó. Ei, 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 todo mundo contente lutando, na cabeça. Lutar em Jericó com Josué, pelo amor de Deus, Josué já morreu há muito tempo. Não é gostoso quando a gente, né, cantava aquelas músicas assim no pentecostal, batia a palma, vem com Josué lutar em Jericó, grita, gostoso, que glória, glória nada, eu estou numa ilusão que não existe, Jericó já caiu, eu não vou cantar isso, eu não vou lutar com Josué, Josué já morreu há muito tempo, entende? Subir no monte, não vou não. Não vou não, a Jericó já caiu na cruz há muito tempo, eu não vou levantar as muralhas para lutar de novo. Você não cantou isso no passado? Eu não vou cantar isso agora, de jeito nenhum. Né? E aquele corinho que a gente cantava assim? Fogo no altar. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Fogo no altar, queima todo mundo. Eu não vou cantar isso de jeito nenhum. Que fogo no altar. Que labareda de fogo. Não canto mais esses enganos mentirosos. Não tem nada disso. Mas nós cantávamos e ficávamos contentes com tudo isso. E a cabeça era isso. Aí quando vinha o fogo mesmo, a gente sofria o dano, não tinha fé para vencer o que tinha que vencer. Aí tinha que lutar de novo e cantar de novo. Então desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Proteja a tua mente, proteja a tua cabeça, proteja as tuas emoções. Quando chegar de sábado e domingo tem uma parafernália de programa evangélico. Toma cuidado com alguns ali, né? Porque sempre Deus vai fazer, vai acontecer. Sempre, Jesus já fez na cruz o suficiente. Então a gente fica naquela empolgação lá da velha aliança que às vezes não é bom nem ouvir. Saiba filtrar as coisas, ter inteligência. Ter inteligência. Não interessa se é deputado evangélico, quem que é que está lá na televisão, não interessa, pensa. O que não tiver em linha com o evangelho não vai entrar na minha mente, eu vou rejeitar mesmo. Vamos só para outro texto, vamos lá. Gálatas capítulo 4, vamos voltar lá, Gálatas capítulo 4. Então Paulo viu que os Gálatas, nós vamos ler isso mais para frente, no domingo. E Paulo estava sofrendo dores de parto. Ele fala assim no versículo 19. Porque os Gálatas voltaram para a lei, né? Voltaram para a lei. Então Paulo estava numa grande batalha para trazê-los de volta. Ele fala no versículo 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Até quando? Até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então o que Paulo está dizendo? Ele estava tão angustiado pelos Gálatas, pelo que estava acontecendo para a igreja, e ele estava sentindo como se fosse dores de parto para dentro dos Gálatas, Cristo, a maturidade, o caráter de Cristo, a compreensão da verdade ser formado em cada um deles. Ele estava tendo dores de parto, gemendo, sofrendo em favor dos Gálatas, porque os Gálatas saíram da graça e voltaram para a lei. Só mais um, Efésios capítulo 4, já é a carta seguinte. Ele fala sobre a unidade da fé. E no versículo 11, vamos ler, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, olha lá, e junto, e do
pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Paulo fala dos ministérios, né? Os profetas, pastores, mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo, para prestar um serviço a Cristo. E até que todos cheguemos a uma unidade da fé, uma fé madura, no coração de cada um, uma fé madura, uma estatura madura no coração de cada um. A pessoa não é levada mais ao redor por todo o vento de doutrina, não acredita mais em qualquer coisa, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Então esse é o objetivo da igreja, o aperfeiçoamento, levar cada um de nós a uma maturidade, uma estatura de Cristo, uma unidade da fé, né? Ser construído por dentro, fundamentado no Evangelho, não com madeira, feno e palha. Por quê? Porque quando a luta vem, meus irmãos, tudo isso se queima. A pessoa descobre que nunca creu em nada. A fé dela era uma ilusão na cabeça, não era real. Não era real. Porque sofreu o dano de tudo. Para terminar, vamos lá. Não, já terminou. Vamos ler de novo lá. Para terminarmos 1 Coríntios, capítulo 3, onde nós começamos. Segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois um dia demonstrará. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu conheço gente que viveu 10, 15 anos na igreja, mas quando passou por tribulações, largou tudo, abandonou tudo, abriu mão de tudo, não se interessou mais por nada. Manifesta. Você pensa que a fé em Jesus Cristo é, você começa a crer nele, eu vou crer nele 1 ano, é até o fim da vida, que nós vamos seguir ele, não tem retorno. E se ali na frente caiu o telhado da minha casa, caiu, eu vou continuar seguindo ele, estou fundamentado nele. E se eu perdi emprego, perdi, mas eu não perdi Cristo, eu vou continuar ligado nele no fundamento. Não vai derrubar isso a minha vida. Não, seguir a Cristo não depende do meu bem-estar. E se uma enfermidade ruim vier sobre o meu corpo, eu continuo no fundamento. Isso aí não vai me derrubar. E se ele não me curar, eu não vou largar ele. Não interessa se eu for curado ou não. Eu estou no fundamento. Agora, quando acontece algum mal na vida da pessoa, você vê ela largar tudo, se afundar, largar, se revoltar. Você não viu, já não viu muitas pessoas assim? Entre nós mesmos, quantas pessoas tiveram que hoje nem na igreja mais estão, não acreditaram em nada? Não tá, porque nunca acreditaram em nada. Então, parece que não crê mais. Aí você vai ver o que foi posto dentro da vida deles. Não foi o fundamento. Não foi o fundamento. Entende? Então, porque, olha, a obra de cada um, a vida de cada um, ela vai se manifestar. A sua vida vai se manifestar. Deus não vai expor os seus defeitos. Não é? Mas se você viver 100 anos, você vai viver pela fé. Você vai ter que enfrentar essa vida. Enfrentar a juventude, enfrentar a meia-idade, enfrentar a velhice. Vai largar Jesus porque doeu o joelho? Não creio mais. Vocês entendem? Me ligou uma irmã cega. Pastor, estou ouvindo a sua programação e tal e tal. Mas eu quero, 84 anos, mas eu quero ver e Deus não me cura. Eu falei, mas minha irmã, a senhora não pode ficar revoltada com Deus. A irmã já está com 84 anos, pela natureza. As vistas estão ficando mais fracas, minha irmã.
Não, mas Deus tem que me curar, eu estou revoltada. Eu falei, mas tudo bem, minha irmã. A irmã está no fundamento. Eu estou vendo que a irmã está mais preocupada em ser curada do que crer em Jesus Cristo. Está braba com Ele. Aí eu falei para ela, minha irmã, fica no fundamento, crê em Cristo. E pela idade o nosso corpo fica gasto. Vai dar uma dorzinha, a vista pode ficar mais fraca. Tem recursos para tirar as cataratas, mas quem está um pouco velho já adianta, não dá mais. Agora fica na tua fé até o fim da vida. Não pode deixar de descrer, querer mandar em Deus, porque Ele não me cura, estou revoltada com Deus. Não dá para ficar revoltado com Deus. Vocês estão entendendo até o fim da vida. Vivendo bem, e se o mal acometeu, vivendo o mesmo mal até o fim. Não posso largar a fé. Porque todos nós vamos passar por todas essas coisas, meus irmãos. Vocês entendem isso? Nós estamos nesse mundo e vamos passar iguais, uns mais, outros menos. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Então nós vamos receber o prêmio, meus irmãos, o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, como todavia através do fogo. Agora, nós somos o santuário de Deus, você sabe disso, né? Não sabeis que vocês são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Eu gosto dessa palavra, sagrado. Você é sagrada, sagrado para Deus, né? Sim ou não? Então vamos terminar hoje por aqui. Na semana que vem a gente continua no capítulo 4, amém?